Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova, sorrindo pra vida. Minha gente, hoje é sexta-feira. Quer que eu fale devagar pra você entender que é sexta-feira? Tem gente que faz uma festa quando chega sexta-feira, né? Deus abençoe você nessa sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018. Vamos chegando até a sua casa com muita coisa aí por viver neste dia. Muita coisa planejada. Tem gente que já se programa, já se planeja, mas nós que confiamos no Senhor também damos a Ele o direito de seguir com o nosso dia. Você quer fazer essa experiência hoje? Ter tudo planejado, mas colocar na confiança do Senhor a sua vida. Ele que é o nosso Deus, sabe sempre o que é melhor para mim e para você. Vamos viver hoje essa experiência? Claro, com muita atitude, fazendo a nossa parte, rezando em todos os momentos, né? A oração ao ritmo da vida, oferecendo tudo o que vamos fazer durante o dia para o Senhor, para que Ele seja conhecido e amado. É assim que a gente chega na sua casa com o jeito de ser Canção Nova, viu? Quero deixar o meu carinho aqui para a nossa equipe do Sorrindo para a Vida, nos bastidores, que correm para que a programação da Canção Nova aconteça, nossos cinegrafistas, pessoal aí na técnica, nossa direção, produção, pessoal da rádio também, Rede Canção Nova de Rádio, pessoal ligadinho com a gente nesse dia. Vou recebendo aqui com carinho, esse meu lado direito aqui, a música que não pode faltar no Sorrindo para a Vida. Juliana de Paula está aqui hoje com a gente. Bom dia, Ju. Bom dia, uma alegria estar aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira! Geralmente eu não venho na sexta, que eu já tenho viajado em missão. Verdade, é difícil. Mas mesmo. hoje eu vim para viajar em missão depois do programa. Que bom. Quero mandar um abraço, Paula, para todo o povo lá de Vitória da Conquista, onde eu estive semana passada, final de semana, até a segunda-feira eu estive lá. Foi 21 anos da missão Canção Nova em Vitória da Conquista. Graças a Deus estamos com uma casa de missão. Linda. Foi lindo. Eu, Padre Bruno e Fábio Lira. E o povo mandando muito abraço para Paula, para toda a bancada. Enfim, foi uma graça muito grande. Quero mandar também um abraço para todos os irmãos que lá estão, né? A Marise, a Rebeca, tantos irmãos queridos que estão lá na Canção Nova. E quero fazer um convite também ao povo de Deus, que hoje eu estarei na oitava noite mariana, no Teatro Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo, às 20 horas. Então, você é convidada a estar conosco hoje à noite, na Noite Mariana, do Gênesis ao Apocalipse, Teatro Municipal de Vila Velha, às 20 horas. Vila Velha, Espírito Santo. Povo querido, né? Gente, o Espírito Santo, o povo é animado. É Essa demais. semana, acho que teve uns 3 eventos aqui que a gente divulgou do Espírito Santo. Sério? Beijo pra eles. Pessoal sempre em atividade aí, dando exemplo para todo o Brasil, para a Igreja do Brasil, Verdade. né? A gente não pode parar. Ju, bem-vinda, viu? Obrigada pela tua presença. Oi, Sapinho. Maravilha, Espírito Santo aparecendo em Minas Gerais, né? É, puxa a sardinha para tua Minas isso aí. Gerais. Ô, Paulo, mandar um abraço hoje pro Murphy. Murphy, quem será o Murphy? O Murphy é inspetor da escola do meu filho em Lorena. Ah. O Murphy hoje está fazendo aniversário. Né? Esse Mandar um abração JP, pra ele. o filho do Sapo, é um querido. É uma Beijo pra pessoa ele. que gosta da Canção Nova, está sempre nos assistindo, né? Um abração, Murphy. Aí, parabéns, viu? Maravilha. Aproveita a carona para dar parabéns para todos os aniversariantes. Lógico, do dia, aproveitar né? todo mundo. todo mundo Murphy, fazendo parabéns aniversário. e todo mundo, né, que está acompanhando hoje. E quem quiser vir almoçar comigo, é só vir aqui no refeitório que Pagar tá tudo pago. O Marmitec tá tudo pago. Tá tudo pago. Esse é o Sapo, né? Esse final de semana, que eu já quero deixar o convite, estou esperando os evangelizadores porta a porta. 15 anos da missão dos evangelizadores porta a porta no Auditório São Paulo. A gente combinou aqui que nós vamos dançar uma valsa lá dos 15 anos. Quero ver como é que vai ser. Depois eu mostro nas redes sociais, tá? Mas quem é evangelizador e é aqui da região sudeste, puder vir, vem pra cá. E eu sei que do Brasil todo, dá tempo ainda em alguns cantos aí você pegar sua mala, tomar a decisão de vir também trocar experiência. Vai ser um momento muito especial no Auditório São Paulo. E a Canção Nova em funcionamento aqui, esperando você neste final de semana. E olha quem está aqui no Sorrindo para a Vida para meditar a palavra, Padre Adriano Zandonar. Só bênção, Padre. Bem-vindo. Bom dia, essa bancada maravilhosa, Juliana, o Sapo, Valdênia, os nossos cinegrafistas e você que nos acompanha pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Muito feliz, Paula, de estar aqui hoje
Você falava dos evangelizadores porta a porta, foi bom você tocar nesse assunto, que eu me recordei ontem, o pessoal do Davi entrou em contato comigo, até dizendo que em virtude do aniversário do porta a porta, existe uma promoção muito bonita para você que é evangelizador porta a porta, sobretudo envolvendo este lançamento aqui, Paula, que eu falei na terça-feira, o livro Como Enfrentar, Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para superar o mal do século. Esse livro aqui, tem um aqui também com o padre. Esse livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, para você, evangelizador porta a porta, nessa comemoração do teu aniversário, está saindo com 35% de desconto só para evangelizadores porta a porta. Então você que é evangelizador porta a porta, pode entrar em contato, pode adquirir. Como enfrentar e vencer a ansiedade. Não é que eu esteja sugerindo que você seja ansioso, mas talvez, todo mundo precise aprender a lidar um pouco com esse gatilho que parece que afetou todo mundo, né? Parece que a nossa sociedade foi, de fato, contaminada pelo vírus da urgência, da pressa. Parece que tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser para ontem. E isso está gerando uma aceleração mental muito grande, um desgaste emocional, as pessoas dormindo mal, as pessoas comendo mal. Então, esse assunto é relevante para o tempo que nós estamos vivendo, e para você, evangelizador porta a porta, 35% de desconto. Ô padre, eu gostei muito. O senhor veio na terça ou na quarta? Foi na terça-feira. Terça-feira. E depois eu fui lá no Canção Nova Play. Sim. E de tardezinha eu coloquei de novo o senhor para eu escutar. Sim. Lá em casa, no Olha só. celular. E aí coloquei meio alto, assim, daí veio a galera, né, da família. Ué, tá assistindo Sorrindo pra Vida de novo? E eu tava mesmo, né? E eu divulgo esse momento que a gente teve aqui com o Padre Adriano, que foi tão bom. Foi mesmo. E eu fui tentando de novo rever o que Deus estava falando ali no momento de oração que a gente faz aqui no Sorrindo pra Vida. Nós somos os primeiros atingidos aqui, porque o ouvido mais perto, depois do padre, é o meu aqui, o da Val, né? Então Deus também fala conosco, né? Então eu também fiz essa experiência, dou essa dica para você, depois do Sorrindo para a Vida, um pouco mais tarde, lá depois do almoço, a nossa equipe já disponibiliza o nosso programa do Sorrindo para a Vida no Canção Nova Play, nosso canal no YouTube, onde você pode ir lá, acessar, se inscrever, porque daí coloca o sininho que até avisa que tem novos vídeos chegando. E aí você pode pegar, até colar o endereço e mandar e compartilhar entre seus amigos quando o tema for interessante, você lembrar de alguém. Combinado? Tá certo? Oi, Val, bom dia. Oi, Paula, bom dia. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Bem-vinda, Ju. Sapo, bom dia. Bom dia para todos da equipe que estão aí já rezando conosco também, experimentando toda a graça de Deus. Bom dia para você da família Canção Nova. É sexta-feira, minha gente. Sexta-feira. Final de semana chegando. Mas eu sempre digo que no final de semana a gente já vai vivê-lo com consciência, né? Preparando o nosso coração, estar mais com a família, uma oportunidade para rezar um pouco mais, para descansar, para se dedicar às coisas de Deus, tá bom? Então, que você possa aproveitar o seu fim de semana com muita responsabilidade, com muita consciência. Não faça nada que Jesus e a Virgem Maria não fizessem se não estivessem aí no teu lugar, se estivessem aí no teu lugar, tá bom? Quero abraçar toda a família Canção Nova, já dei uma olhadinha aqui nos e-mails, nas participações, povo de Deus chegando. Se você ainda não começou a interação conosco, já chegue junto, hein? E-mail sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com, Twitter e Instagram @sorrindopravida, Twitter e Instagram @sorrindopravida. Perdão. E o facebook.com/sorrindopravida.cn. A gente já aguarda você, já esperamos a sua presença nessa manhã de sexta-feira. Tem um pote aí, é um creme de cabelo? Não, tudo bem que eu preciso Mulher sair do camarim. Viu um potinho e já pensa que é um creme de cabelo. Olha aqui, será que os meninos conseguem pegar dentro? Eu não sei. É um generoso. Generoso. Eu derrubo aqui pro Pio, né, Pio? Foi? Olha. Olha lá, minha gente. E é um potão para quem tá pelo rádio. Potão, cheinho de moeda. Vou levantar porque tá pesado de mantê-lo assim nessa posição. É a caravana do Rio de Janeiro. Estiveram aqui conosco na quarta e na quinta-feira, na cidade de Nova Iguaçu. E eles trouxeram esse generoso, essa recata para nós. Deus lhes pague. Muito obrigada. O generoso está generoso mesmo, viu? Tem muita moeda aqui. Fizeram esse mutirão, fizeram essa recata, como a gente fala aqui, né? Onde a gente vai catando ali as moedinhas, juntando para ajudar a obra de evangelização que é a Canção Nova. Então, um abraço para o Rio de Janeiro, um abraço para Nova Iguaçu,
Mas um abraço para tantas caravanas que quando vêm deixam aqui o seu algo a mais, deixam aqui a sua oferta, a sua doação espontânea, com tanto carinho para manter esse sistema de comunicação que é a Canção Nova. A gente gosta de explicar porque muito mais que um carisma, muito mais que um sistema de televisão, é um carisma, é uma obra de Deus. Nós somos comunidade. Ontem eu achei tão bonito, Paula, eu estava na faculdade, então eu saindo da sala, indo lá na parte de Xerox para entregar um trabalho, eu imprimi um trabalho para entregar para o professor, e aí eu encontro a comunidade Canção Nova, com o Padre Edmilson com o Santíssimo Sacramento exposto, o ostensório lá erguendo, rezando pela faculdade, a comunidade rezando, caminhando, depois foram caminhando pelas ruas aqui próximas à Chácara de Santa Cruz, com o Santíssimo Sacramento, rezando, clamando o poder de Deus, que ambiente clamando a diferente, força de Deus, sabe? E a gente percebe assim os reflexos, que onde Jesus Eucarístico está, gente, tudo se transforma. Jesus é o sol. Quando a gente está no sol, querendo ou não, a gente sente o calor. Não é verdade? Tudo de bom, amo o sol. E a gente sente o calor, querendo ou não. Se a gente se expõe ao sol, a gente sente os efeitos dele na nossa vida. E o Santíssimo Sacramento é isso. Quando ele está exposto, quando nós nos expomos a ele, querendo ou não, nós sentimos o efeito. Então, ontem foi lindo de ver. Um beijo para toda a comunidade Canção Nova aqui de Cachoeira Paulista que participou desse momento. A gente está na faculdade, fica com o coração ali, né, querendo ir junto para participar, para rezar. Mas é lindo de ver. Eu estou contando esses bastidores da nossa vida, porque isso não está na televisão. Se você não acompanha através dos nossos programas. Mas para dizer que nós somos comunidade, nós rezamos, nós fazemos aquilo que a gente pode, não é? Não somos perfeitos. E eu até te peço perdão pelas nossas imperfeições, pelas nossas falhas. A gente erra mesmo. Mas com o coração muito aberto e grato a Deus, a gente diz assim, a gente está aqui para servir o Senhor e para servir a você. Então Deus lhe pague, a você que traz moedas, a você que deixa a sua oferta espontânea, para nos ajudar a seguir em frente evangelizando. Com esse dinheiro a gente paga a água, a gente paga a luz, paga os colaboradores? Sim. Mas é com esse dinheiro que a gente salva as almas perdidas. Por isso não tem preço, né? Não tem preço. Então Deus lhe pague. Val, você falou tanta coisa bonita. Foi mesmo? Nossa, vou até assimilar as coisas lindas que você falou. Primeiro que ela estuda, né, gente? Então você entende a vibração da sexta-feira chegando, né? A gente já entende ali. E a Val falou da presença de Jesus Eucarístico, né, Padre? Ontem foi quinta-feira de adoração, Quinta-feira né? de adoração. Então, um dia inspirado, uma programação toda preparada. E nós podemos aproveitar isso. Se você perdeu ontem e não conseguiu estar com Jesus, tomar esse sol que a Val falou, ainda dá tempo, todo dia a dia, né? Claro, ficar pertinho claro. de Jesus ali no Santíssimo. É muito legal a Val ter trazido isso, porque, olha, eu desafio quem está nos acompanhando, independente do que você esteja vivendo, esteja você em depressão, esteja você vivendo ali um problema emocional, um problema familiar, se você vai diante de Jesus Eucarístico, você não sai da mesma maneira que você entrou. Aí. Olha, você pode estar vivendo o que for, Padre, eu estou desesperado. Vai diante de Jesus, se prostra, mas que nem aquele cego de Jericó e grita. Não na intensidade, na altura da voz, mas na intensidade do teu coração, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, eu desafio você. Você não vai ficar do mesmo jeito. É interessante você falar isso, que eu como padre às vezes eu vejo, né? As pessoas contam o problema pro jardineiro, pro padeiro, pro carreteiro, para cabeleireiro, mas não conta para quem pode ouvir, às vezes até reproduzir de maneira maldosa, mas não conta para quem pode mudar a situação, que é Jesus Cristo, e sobretudo vivo no sacramento, né? No Santíssimo Sacramento. Então tá aí a provocação, motivados aqui pela partilha linda que a Valdênia fez agora cedo. Mexeu com a gente. Deus Mexeu? Quando manda mesmo, né? Até olha o que o Padre Pio fala pra gente. É profundo, viu? Escuta só. O inverno passará. Opa. E a primavera eterna virá. Quanto mais forte forem as tempestades no inverno, tanto mais ricas serão as belezas da primavera. Ai, meio poético, mas profundo, né? Eu vou ler de novo para você assimilar comigo o que Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, nos ensina. O inverno passará e a primavera eterna virá. Quanto mais fortes forem as tempestades de inverno, tanto mais ricas serão as belezas da primavera. São os cristãos, nós confiamos, nós esperamos essa primavera eterna, né?
porque é o céu, é a vida com Deus e rosto a rosto com Ele, né? Inverno, essa analogia que ele usou aqui, né? De tempestade, de dificuldade, de provações, passa, gente, vai passar. E a primavera virá. Até para nós a primavera está chegando, né? Setembro, claro, né? Claro. Mês das surpresas de Deus. Aqui no... Tempo das surpresas de Deus da primavera. O Monsenhor Jonas sempre nos recordou aqui, desde que a gente chega, ele conta pra gente que a primavera é o tempo das surpresas de Deus. Vamos aguardar essas surpresas? Vamos viver isso intensamente? Com fé, né? Não achar que a aprovação é tão forte, ela realmente é em alguns momentos, que vai paralisar a tua vida. Respira fundo, acalma. O padre vai dar várias dicas aí hoje, tenho certeza, com a palavra de Deus pra gente seguir adiante. Mas escolha boa que a gente faz é ficar com Deus e ter essa esperança em Deus, tá? Padre Adriano, o senhor vai gostar que esse seu livro, além de estar em desconto com o Porta a Porta, ele faz parte do kit do aniversário da nossa loja virtual. Então, ele está dentro de um kit com 4 produtos que a gente separou e dá para o pessoal levar por apenas R$ 59,90 o kit inteiro. Então, tem Quantos produtos? Tem 4. Olha que benção. O livro Como Enfrentar e Vencer a Ansiedade, tá? Tem um aromatizador de ambiente, tá aí pertinho do livro. Tem uma pulseira de São Bento de madeira e tem um Puxando Conversa, que é uma caixinha que ontem a gente conversou bastante aqui com o Márcio. Ele mesmo fazendo a experiência, fez esses dias, com a caixinha, que são várias perguntas. Sabe aquele momento de lazer que você tem com a família? Claro. Então são perguntas especiais que vão pegar, assim, vão descobrir coisas interessantes. O Cassiano até estava contando que ele descobriu coisas lindas sobre os filhos, novidades sobre os filhos, porque são perguntas direcionadas. Não é só uma pergunta para gente religiosa, que trabalha em igreja. Esse Puxando Conversa é interessante, Juliana. São perguntas que dá para todo mundo. Aqueles amigos que às vezes ainda não encontrou o Senhor, mas que vai ser pego ali por uma perguntinha, às vezes uma partilha, e aí o outro que é de Deus vai levando Deus para o coração. O material da Canção Nova é isso, é sempre para salvar as almas, né? Verdade. Aproveita aí e dinamiza também a conversa. E é uma sugestão também para os catequistas, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no call center, os catequistas ligavam muito. Vocês têm algum material para nos ajudar? Então, aí eu assim, né, oferecia os CDs, dava algumas ideias, e a ideia que eu dou agora é o Puxando Conversa para os catequistas, tanto da primeira Eucaristia como também Crisma, né? Da Crisma, dos adolescentes, né? Então é um kit, tá? 4 produtos. Você liga 12-3186-2600 ou acessa nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. Padre Adriano já deixou separada a palavra hoje. Provérbios 16:32, uma palavra muito especial, muito cara ao meu coração. Provérbios 16:32. Vamos rezar. Vamos lá. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Canta. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa vida. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui,
Senhor nosso Deus. Habita, Senhor. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. 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 Ju, vou pedir para você cantar novamente esse refrão para nos ajudar aqui a rezar já no início, nos conduzir no início dessa reflexão. Senhor, habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. 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 Que maravilha, impulsionados por essa palavra tão linda, essa palavra feita canção, essa oração, melhor dizendo, feita canção, com o que a Ju nos incentivou aqui no início. Eu me sinto lisonjeado por nesse dia, mais uma vez, ter a oportunidade de dirigir o meu coração ao teu, para dirigir a minha palavra como sacerdote, mas sobretudo a palavra com P maiúsculo, né? A palavra de Deus ao teu coração, na certeza de que essa palavra sempre produz frutos. Olha, é um investimento fantástico, singular, quando você tira um tempo do seu dia para ouvir a palavra, Sagrada Escritura, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir uma meditação como essa, para ouvir uma pregação, uma homilia. É um investimento, porque, veja bem, a palavra de Deus, ela nunca volta para Deus, diz a própria Escritura no livro do profeta Isaías, sem produzir os frutos fantásticos de cura, de salvação, de libertação no nosso coração. Então saiba disso, você que puder parar agora, e nem que você não possa parar, né? Eu não quero ser também demagógico, às vezes a gente não consegue parar, mas se você puder deixar aí o teu rádio ligado, o teu celular, televisão, e mesmo nos afazeres aí daquilo que você precisa realizar nesse momento, e escutando aqui essa reflexão, tenha certeza que você vai ganhar. Porque sempre parar para ouvir a palavra é um investimento de cura, de salvação e, sobretudo, de sabedoria, né? Você está investindo no teu próprio crescimento, na tua própria maturidade, na tua própria salvação. Pois bem, quero começar aqui lendo essa passagem dizendo que as minhas irmãs aqui hoje estão muito bonitas. Olha só, gente. Uau. Então, sapo. Como a Juliana, Obrigada. a Paula e Mulher a Valdênia elogio de manhã, estão bonitas, mas estão muito bonitas mesmo as Obrigada. três. Chique. Não é? E as que não estão aqui na bancada também, né? Vou aqui abrir, fazer o meu elogio chegar além. Mas é verdade mesmo. E esses dias eu estava numa missão, eu não me recordo aonde, que uma pessoa disse assim, ai, manda um abraço para a Paula, era uma senhora já, né? Ela é uma fofura. Bonitinha. A senhora sendo seus 80, né? Eu não me recordo onde foi, Paula, porque a cabeça dos sacerdotes, nesse momento, quando é para lembrar nome e lugar, às vezes a gente se confunde. Mas enfim, né? Como eu disse, é um investimento. Você que puder, invista esse tempo agora mesmo na sua própria formação. Formação é algo que a gente assume. Às vezes as pessoas falam, o meu padre não prega bem, a missa não é legal. Formação é algo pessoal. Assuma as rédeas da tua formação, invista tempo, busque hoje na internet, tem tanta coisa boa. Pare para ouvir aqui o Sorrindo, não é? É uma maneira de você investir na tua formação pessoal. Mas vamos lá então, a palavra de hoje
Livro dos Provérbios, um livro sapiencial, e eu gosto muito dessa seção da Sagrada Escritura que se chamam os livros sapienciais, dentre eles Provérbio, Eclesiástico, Eclesiastes, Sabedoria. Gosto demais porque eles nos comunicam uma sabedoria muito prática. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 32. Eu estou com a tradução da CNBB, mas eu vou parafrasear também aqui outras traduções que vão nos acrescentar. Se bem que essa tradução está muito profunda para o sentido que o padre quer propor. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais do que o conquistador de cidades. Leio mais uma vez. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais do que o conquistador de cidades. Em outras traduções, a Sagrada Escritura, as outras traduções trazem a seguinte realidade: vale mais o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista toda uma cidade. E aqui, a Bíblia da CNBB traduziu no plural, né? Do que o conquistador de cidades. Olha só, vale mais aquele que consegue dominar a si mesmo do que aquele que conquista várias cidades. Gente, e a Sagrada Escritura aqui é muito precisa, é cirúrgica em nos revelar uma verdade. O autodomínio é uma virtude que não está muito na moda, né? Nós estamos num tempo no qual as pessoas querem deixar os instintos, as emoções acontecerem de maneira desordenada, mas o autodomínio é uma realidade sem a qual você não consegue ser feliz, você não consegue viver bem os seus relacionamentos, você não consegue, levando a uma perspectiva bem cristã, ser santo sem um autodomínio. Veja bem, bem antes de Cristo, na época da filosofia grega, no auge da filosofia grega, o filósofo Platão e também Aristóteles falavam que para o homem ser feliz, ele precisava de duas coisas, o ser humano ser feliz. A primeira é a encrateia, uma palavra do grego que, traduzida, quer dizer autodomínio, encrateia. E a segunda, sobretudo Aristóteles, a virtude. Ninguém pode ser feliz sem desenvolver o autodomínio, a encrateia, e sem desenvolver a virtude. E eu estou trazendo essa palavra e essa introdução porque hoje eu quero falar de uma realidade muito específica, que é, segundo Santo Tomás de Aquino, uma das principais paixões humanas, né? Santo Tomás de Aquino chamava de uma paixão irascível, que é a raiva, a ira. O padre vai falar sobre hoje a raiva, sobre a ira, sobre como lidar com essa emoção humana básica, essa paixão humana, segundo Santo Tomás de Aquino, como administrar isso sem deixar que isso nos destrua. Por isso que eu já li essa passagem, olha, vale mais o que domina a si mesmo do que o conquistador de cidades, do que aquele que domina muita gente. E é bonito ler essa passagem porque a Sagrada Escritura, ela sempre nos faz a olhar para nós mesmos antes de apontar para os outros. Jesus disse naquela passagem linda, quando aquela mulher foi surpreendida em adultério e a lei ordenava que tais mulheres fossem apedrejadas, Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, olha para você mesmo. E nós temos uma tendência muito grande a sempre buscar o defeito fora de nós, o problema fora de nós. Olha, padre, o problema é meu filho, o problema é minha esposa, o problema é a sociedade. Óbvio, pode ser que existam problemas em todas essas realidades mesmo, aliás, mas quando você exercita a si mesmo, realizando a encrateia, o autodomínio, você se dirige, ao invés de ser dirigido pelas realidades, pode ter certeza que você vai ter muito mais possibilidade de ser feliz, de realizar escolhas aí maduras e conquistar coisas muito bonitas na sua vida. Pois bem, falando da raiva, a raiva é uma das emoções humanas básicas, segundo a psicologia. São 6 emoções humanas básicas: surpresa, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. A raiva é uma emoção humana muito normal. Você vê que até mesmo a raiva nos pega não é nem nas ações de raiva que nós temos, mas são nas reações impulsionadas pela raiva, né? Porque quando você age com raiva, você pensa. Quando você reage com raiva, nem sempre você pensa. E aí está o problema, não é? Quantas vezes nós temos consequências desastrosas porque agimos com raiva de maneira irrefletida, impulsionados pela ira, sem pensar,
sem ponderar as consequências. Quantas consequências desastrosas, muitas vezes. Como é difícil, às vezes, catar as penas, né? Quando você fala com raiva, quando você fala no impulso, quando você não reflete, quando você não realiza a encrateia, o autodomínio. Olha, como sacerdote, eu preciso ser honesto em dizer que eu tenho visto muitas pessoas cheias de dons, pessoas cheias de possibilidades profissionais, de conquistar um bom emprego, possibilidades até de viver um relacionamento amoroso legal, de conquistar, de ser pai de uma maneira positiva, mas que tem desperdiçado porque não tem sabido administrar a própria raiva. Quanta gente perdendo coisas importantes. Gente, exemplo básico, eu sei que a gente não gosta de lembrar da Copa de 2014, nenhum brasileiro gosta de lembrar, eu também não. Por causa dos números de gols. Do 7-1, né? Mas, olha, você para e pensa, por exemplo, o caso que aconteceu ali na Copa de 2014 com o Luis Suárez, aquele grande atacante do Uruguai, que em plena Copa de 2014, veja bem, jogo entre Uruguai e Itália, ele mordeu a orelha do Chiellini. Pensa bem, claro, um ótimo jogador, mas o homem é profissional, ele joga desde os 11 anos de idade. O que deu nele? Ele preparou a vida inteira, se preparou a vida inteira para uma Copa do Mundo. O desejo de qualquer jogador é brilhar numa Copa do Mundo, porque isso vai dar uma visibilidade eterna para ele, né? No sentido ali da cultura que vai celebrá-lo, a tradição do futebol, o patrocínio que ele vai conquistar, a promoção, a visibilidade. Mas o descontrole foi tão grande que ele mordeu a orelha de uma pessoa, de um outro jogador, né? Virou até o meme depois, né? Do Chiellini, e foi expulso e recebeu ali muitos jogos de punição por causa de 1 segundo de descontrole emocional, falta de encrateia. Eu me recordo da final da Copa de 2010, aquele outro, um dos melhores atacantes que já existiu, o Zidane, deu uma cabeçada no outro em pleno final da Copa do Mundo. O mundo parou para assistir aquele homem, gente. Aquele que era o principal jogador da final. E para assistir aquele jogo, ele deu uma cabeçada. Pensa bem, um jogador profissional. Claro, acontece, todos nós estamos sujeitos a muita pressão, mas veja bem, eles precisam desenvolver a encrateia, mas eu e você também precisamos desenvolver a encrateia, porque às vezes você chega na tua casa cansado do trabalho e dá uma cabeçada na tua esposa, não com a tua cabeça, mas com as tuas palavras. Você dá uma cabeçada no teu filho, não com a tua cabeça, que seja pequena ou grande, não sei, mas com a sua resposta grossa, com a sua falta de paciência, com a sua falta de presença, com a sua indiferença, que também é uma manifestação da raiva. Veja bem, a raiva é uma emoção humana básica, é uma paixão humana irascível, básica, como dizia Santo Tomás, que quase sempre vai nos acometer e que vai gerar uma reação em nós, em forma de comportamento. Esse comportamento pode ser bom ou pode ser mau. Depende da minha sabedoria, da sua sabedoria e dos recursos que nós vamos adquirindo, desenvolvendo para lidar com isso. Olha, eu faço a analogia de uma represa, por exemplo, uma barragem. Eu fui a Santos há poucos dias, pouco tempo, e descendo para Santos tem aquela grande represa que abastece ali o ABC Paulista. Esqueci o nome da represa, não é Billings, eu não me recordo. Tá. Não lembro se é Billings, enfim. E você vê aquela grande barragem quando tem uma represa, e você vê que coisa linda que aquela água, quando ela é canalizada, o que é o cano? É uma forma de dominar a fúria daquele montante de água, de organizar, de direcionar e de bombear a água para o lugar certo. Quando a água é canalizada, ela mata a sede de uma cidade, milhões de pessoas. Veja bem, mas quando a água não é canalizada, se quebra uma barragem daquela e aquela água toda vai para cima da cidade, ela vai causar destruição, devastação, vai destruir casas, vai matar muita gente. Então veja bem, a raiva em si ela não é ruim. Ela precisa somente ser canalizada, como essa água da barragem. Se você canaliza a tua raiva para o bem, se você torna a tua raiva um trampolim para a tua santidade, para o teu crescimento, uma oportunidade de santificação, ela vai matar a sede de muita gente. Ela pode se tornar um instrumental para matar a sede também, usada de maneira positiva. A raiva te dá uma força de realização, te dá uma assertividade, um poder de atividade de ação. Santa Teresa d'Ávila era muito brava, tinha uma raiva, uma ira muito grande. Não preciso nem dizer de São Francisco de Sales. Mas pessoas que canalizaram, a represa não arrebentou mais. Eles pegaram o cano e falaram, olha, tem essa água, essa potência, a raiva é uma potência, mas eu vou canalizar. Eu gosto dessa palavra, canalizar. Porque a raiva vai gerar uma reação, um comportamento. E é bom que gere, porque quando você reprime a raiva também, ela pode te azedar por dentro, ela pode te amargar, ela pode gerar depois emoções tóxicas, ela pode fazer uma pessoa
negativa, de mal com a vida. Então você tem que aprender a expressar a raiva, mas canalizando, essa palavra me é cara, para a direção certa. Olhemos para Jesus, por exemplo. Jesus várias vezes teve a oportunidade de deixar a raiva o dominar. E ele viveu tudo como nós o vivemos, exceto o pecado. E sentir raiva não é pecado, viu? Veja bem. O pecado é deixar a raiva te dominar e agir mal, não canalizar essa raiva. Por exemplo, Jesus foi rejeitado, ele foi acusado injustamente. Não é? Pensa bem, a raiva que nos dá quando a gente é acusado injustamente. Mas ele soube reagir na medida. E ele só expressou a raiva dele quando ele precisava expressar, e ali não foi pecado, obviamente, porque ele precisava dar um choque naquela cultura de antivalor, lá com os vendilhões no templo, que ele fez aquele chicote. Ali ele expressou a raiva de maneira, canalizou, porque aquele povo precisava, e aquilo ali foi um ensinamento, tanto que está no Evangelho, né? A expulsão dos vendilhões do templo, Jesus pegou o chicote e derrubou as mesas. Mas em muitos momentos ele viveu aquilo que Santo Inácio de Loyola chamava de santa indiferença. Ele soube reagir, canalizando a raiva, não deixando que a raiva fosse essa barragem quebrada que o destruísse. E eu vou falar disso, da santa indiferença de Santo Inácio de Loyola, porque é muito importante aquilo que o estoicismo, também na filosofia grega, falava, né, da abstração da reação. Claro, vamos entender na perspectiva cristã. Mas, Paula, eu estava pensando esses dias sobre a ofensa, por exemplo. Eu fiz uma pergunta esses dias para uma pessoa que veio me falar: padre, eu vi uma ofensa muito grande. Eu perguntei para ela a seguinte coisa: a sua paz é tua ou é do outro? Porque se a tua paz for tua, o outro não vai tirar com facilidade. Mas se for do outro, ele tira a hora que ele quiser. A quem você tem dado a sua paz, a sua quietude, o teu coração? Porque veja bem, se uma pessoa te ofende, há duas possibilidades. Ou aquilo que ela falou é verdade, e você tem que reconhecer e falar, é verdade mesmo, né? Ou aquilo que ela falou é mentira, e você não vai reconhecer, não, é mentira, por que eu vou aceitar? Então, a ofensa só acontece quando você aceita o que é dito. Então, só você tem o poder de se ofender, não o outro. A ofensa só acontece quando você aceita o que é dito, quando você acolhe aquilo. Por exemplo, se uma pessoa chegar em mim e falar assim, seu grandão, você parece um poste. Eu sou grande mesmo. Se chegar num careca e falar assim, seu careca, que bom que você enxerga, né, filho? Parabéns, eu sou careca mesmo, né? Agora, se falar assim mal da sua mãe, e aquilo que está falando da sua mãe não é verdade, por que você vai brigar com a pessoa? Não é verdade. A ofensa só acontece quando eu aceito aquela ofensa. Quando eu aceito, escolho deixar aquilo me perturbar. Mais uma vez eu pergunto, de quem é a tua paz? É tua ou é do outro? Se for do outro, ele vai te perturbar com muita facilidade. Agora, se for tua, se você desenvolver essa encrateia, esse autodomínio, e agora eu vou entrar aqui naquilo que Santo Inácio de Loyola ensinava, que é a santa indiferença, é uma atitude que, olha, eu tenho certeza que o Papa Francisco vive isso, porque ele é jesuíta, a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola, esse grande santo, ele foi formado nessa escola de espiritualidade. Para exemplificar o que é a santa indiferença, que Santo Inácio de Loyola ensinava, quero dar um exemplo que um sacerdote muito querido, esses tempos atrás, pregando um retiro para nós padres aqui da Canção Nova, nos ensinou. Ele disse que ele estava vivendo uma situação ainda, como seminarista, muito difícil, de ofensa, de situação, e o padre que o direcionava espiritualmente ali, que era o seu diretor espiritual, era um padre jesuíta, então dessa escola também. Aí ele estava com muita raiva num dia e procurou o padre. O padre disse para ele, filho, hoje a nossa direção espiritual vai ser diferente. Eu não tenho muito tempo, o padre foi ali, né? Ele percebeu que o padre estava querendo propor alguma coisa com tudo aquilo, né? Eu não tenho muito tempo, então você vai fazer o seguinte. O que foi, padre? O que o senhor quer que eu faça? Menino bravo, né, seminarista? Você vai lá no cemitério, vai pegar a rua 4 do cemitério, o túmulo 42, tem um defunto lá. Que legal, tem um defunto. Eu imaginava, né, que tem um defunto. O menino disse. Claro, no cemitério, o que vai ter? Então você vai chegar lá, diante daquele túmulo, vai ver o nome do defunto que está escrito na lápide e você vai falar para aquele defunto toda a raiva que você tem. Você vai descontar. O defunto se chama Paulo. Você vai chegar lá e falar, olha aqui, Paulo. Você vai falar para ele tudo que você falaria para aquela pessoa que te ofendeu. Isso descarrega.
do menino assim, cuspindo fogo, como dizem. Foi lá pro cemitério, entrou na Rua 4, túmulo 43, chegou no Paulo e falou: escuta aqui, Paulo, você é um sem vergonha, salafrário, você não podia ter falado isso de mim, isso que você fez não tá certo. Falou por meia hora, depois no final ele descarregou, voltou lá no padre, e o padre perguntou para ele: Imagina a cena. como é que você tá agora? Ele falou: tô melhor, padre, falei tudo que estava dentro de mim, também, aquele Paulo deve ter entendido, não sei, e se não entendeu também, eu descarreguei. Aí passou-se uma semana, o seminarista voltou, hoje padre, né, no diretor espiritual, falou: então, padre, como vai ser a nossa direção hoje? O padre falou: você vai hoje novamente, Rua 4 do cemitério, túmulo 43, chegar lá no Paulo e você vai elogiar o Paulo por meia hora. Você vai elogiar. Pensa na pessoa que você mais gosta, uma pessoa que você admira. E você vai dizer para o Paulo tudo que você diria para essa pessoa por meia hora. E foi lá o seminarista. E começou a elogiar, porque olha, você é isso, você é inteligente, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto do jeito que você pensa, você é uma pessoa de talento, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa assim, sabe? Depois de meia hora, ele voltou para o diretor espiritual e falou: fiz tudo o que o senhor fez, como você está se sentindo? Bem. Aí o diretor espiritual olhou bem nos olhos dele e falou assim: qual foi a reação do Paulo? Para a crítica e para o elogio? Ué, nenhuma. Então, isso é a santa indiferença. Isso é a santa indiferença. Diante da crítica e diante do elogio. Porque o elogio pode ser positivo, mas pode ser muito maléfico também, dependendo de quem o faz, dependendo se você não tem maturidade para administrar o seu orgulho. Não é que você não vai desprezar, não, que o elogio às vezes é positivo. Mas é preciso cultivar essa postura de santa indiferença. E a crítica, não é que você não vai ouvir a crítica, eu me basto a mim mesmo. Não. Tem críticas que você vai precisar ouvir, feedbacks, melhor dizendo, né? Você vai precisar ouvir, mas não deixa isso entrar dentro de você, de uma maneira a te desestruturar. Santa indiferença. Aqui o Paulo viveu lá no caixão, né? Mas não espere ir pro caixão para viver isso, não, pelo amor de Deus. Comece hoje. Comece hoje. Essa é a santa indiferença de Santo Inácio de Loyola. Com certeza o Papa Francisco vive. Porque o que esse homem recebe de crítica e o que esse homem recebe também de elogio, mas ele está sempre ali. Claro, ele vai, não é, mais uma vez eu digo, não é que você vai ser fechada a ouvir, não é isso. Ouvir faz bem, mas não viva, não paute a sua vida no que você ouve. Não paute a sua vida no que você ouve. Paute a sua vida no que você ouve de Deus. Não no que você ouve sempre dos outros, porque nem tudo é Deus falando. E aí entra outra prática fantástica de Santo Inácio de Loyola, que é o discernimento dos espíritos, que eu gosto muito de falar sobre isso, de viver isso. Então, sobretudo, diante de situações que causam raiva em você, você vai precisar viver a santa indiferença, canalizando a raiva, expressando do jeito certo, mais uma vez eu digo, mas sem deixar que isso entre dentro de você, roube a tua paz, te desestruture. Claro, eu entendo que isso é um trabalho, não é da noite para o dia. Santo Inácio de Loyola trabalhou a si mesmo, outros santos trabalharam a si mesmo. Mas, gente, é uma paz de espírito que você alcança quando você consegue viver isso. Uma paz tão grande. E é uma postura possível, porque Deus pediu. E se o Senhor pede, Santo Agostinho dizia que Deus não vai te pedir algo que Ele mesmo não possa te dar, que Ele não queira te dar. Dai-me o que me manda, Santo Agostinho dizia, e mandas o que queiras. Deus quer dar o que Ele manda. Então, a santidade, por exemplo, é possível. A encrateia, o autodomínio é possível, porque Deus está mandando, Ele dá condições. Mas eu preciso lutar, eu preciso fazer a minha parte. Então, a santa indiferença é uma postura inteligente, diante aí dos rompantes de raiva que nos visitam muitas vezes. Aprender com os diálogos, sim, com os feedbacks, mas isso aqui não pode ficar tempo demais dominando as minhas emoções. Santa indiferença. Outra coisa que, preparando essa reflexão, me veio muito ao coração, que além da santa indiferença, que é uma postura interior, a gente precisa também ter algumas posturas que são atitudes exteriores. Por exemplo, eu estava refletindo, às vezes diante de um momento de raiva, de uma situação que nos gera raiva, a gente precisa também aprender a fugir daquela situação, a fugir daquela ocasião. Deixa eu me fazer compreender. Por exemplo, a internet hoje, que é um ambiente
é um recurso extraordinário que a inteligência humana criou. Eu gosto demais, tento usar a internet para evangelizar essas minhas irmãs aqui, tanto quanto eu. Mas olha, a internet muitas vezes se tornou um ringue de luta, um lugar de competição. É bonito que as pessoas se expressem, mas tem gente que expressa cada bobeira na internet. E eu respeito a bobeira que você expressar, mas eu não quero que essa bobeira me desestabilize e roube a minha paz. Expresse o que você quiser. Sobretudo nessa época aí, pré-campanha eleitoral, quanta coisa na internet, quanto fake news. E as pessoas vão se indispondo e falando e brigando. Olha, se você quer viver a encrateia, se você quer viver a santa indiferença, saiba qual é a hora que você precisa sair dessa discussão, dessa briga. Porque, como dizia o imperador romano Marcos Aurélio, são pouquíssimas as brigas que realmente valem a pena na vida. Ele falava isso. Pouquíssimas. E às vezes você gasta tempo e fica a flor da pele, levanta a bandeira. Você nem entendeu ainda o que você está propondo, muitas vezes, com todo respeito, né? Mas tem gente que lê uma frase na internet, é que nem com relação à igreja, a pessoa lê uma frase e fala, eu odeio a igreja católica. Por quê? Porque lê uma frase que alguém falou mal da igreja. Vai estudar, meu filho. Vai ler de verdade, vai entender o que a igreja já fez para o mundo. Por exemplo, as faculdades começaram por causa da Igreja Católica, as santas casas de misericórdia, os hospitais nessas configurações através da Igreja Católica também. E isso todo mundo vai ter que reconhecer que estudar a história. Tem erros, tem fragilidade, toda família tem erro, tem fragilidade, né? Mas a contribuição da Igreja Católica é muito peculiar para o mundo. O número de leprosários que ela ainda mantém na África, no Oriente Médio, de santas casas de misericórdia, de escolas, claro, com erros, com fraquezas. Mas enfim, você precisa saber a hora que você entra e você precisa saber também a hora que você sai de uma discussão, sabe? Saber sair das discussões. Se você está naquele dia de cabeça quente, se você está de TPM, meninas, né? Aquele dia que você está na tensão para matar ali. Se você está nervoso, você sabe que aquela pessoa é irritante. Tem gente que irrita a gente, né? Eu tenho um amigo padre que ele é irritado de natureza. Esses dias ele falou assim, eu tô irritado com fulano. Eu falei, filho, você nasceu irritado. Né? Eu perguntei, um dia ele falou assim, você tá me irritando. Eu falei, o que tá me irritando em você? Ele falou, você tá respirando. Eu falei, pô, tudo que eu fizer vai te irritar. Sabe aquelas pessoas irritadas de natureza? Mas é muito engraçado, muito amigo, né? Acaba virando piada depois. Talvez você seja irritado, ou tenha pessoas que te irritam. Se você tá naquele dia que você não tá bem, evita. Sabe? Evita. E, sobretudo, aprenda a retardar a sua reação diante da raiva. Olha, a gente ganha tanto quando a gente cultiva a sabedoria de retardar nossa reação diante da raiva. Há especialistas, muitos especialistas da área da psicologia, por exemplo, que ensinam que diante do momento de raiva, você precisa reagir para a pessoa somente depois de 24 horas. Para, respira, dorme uma noite, vê outras coisas, assiste um futebol que seja, sua série, vai ler um livro, vai mudar ali o foco, né, por um tempo. E só depois você vai reagir à pessoa. Olha, a reação é outra. Outra instrumental fantástica que eu coloquei aqui nesse livro, Como Enfrentar, Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para superar o mal do século, eu coloquei aqui no livro, a respiração. Gente, a respiração está aqui no livro. É um remédio para controlar a ansiedade. Por incrível que pareça, pode parecer simplório. E é um remédio para controlar a raiva. Se antes do rompante de raiva você respira, você completa o ciclo da inspiração, da expiração. Eu coloquei aqui no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, aquela famosa respiração 11 por 7. Inspirar mentalmente contando até 11. Expirar mentalmente contando até 7. Você oxigena o seu cérebro, você pensa melhor. Se você respira antes de reagir, a tua reação é outra. Então, é sabedoria. Para adquirir a encrateia, a gente precisa cultivar a sabedoria de retardar a nossa reação. Não reaja ali no fogo da raiva, na impulsividade, porque veja bem, você vai demorar para catar as penas depois. E você é uma pessoa inteligente, você é cheio do Espírito Santo, você é cheia de Deus. Você não precisa reagir de maneira animal, você pode escolher como reagir. Porque veja bem, você tem que escolher como reagir, porque depois você vai ser obrigado a lidar com as consequências do que você fizer. Você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências do que você escolheu. Então pensa bem, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Você é livre para fazer o que você quiser.
mas você é escravo das consequências do que você escolheu. Eu sou livre para beber, para fumar, tudo bem, mas você é livre depois para lidar com o câncer, com a doença, com o problema, com a overdose, não é? Você é escravo, você é livre para escolher, mas escravo da consequência da escolha. Você pode até twittar isso aí, postar aí no seu Instagram. Você é livre para escolher, mas escravo da consequência do que você escolheu. By Adriano, Padre Adriano Zandoná. Pode twittar aí, isso vai fazer as pessoas pensarem, não é? Então você pode escolher, você deve escolher como reagir diante daquilo que te gera raiva. E mais, uma coisa que a gente deve evitar também para não deixar a raiva nos dominar, uma coisa que a gente deve evitar para adquirir a encrateia é evitar ficar falando constantemente daquele motivo da raiva. Sobretudo se você tem raiva de alguém da sua família. A pessoa tem raiva do esposo, vai trabalhar, fica o dia inteiro falando mal do esposo. Aí chega em casa e fala, eu não consigo olhar na cara dele. Por quê, né? Tá alimentando, quanto mais você fala, mais você alimenta a raiva, não é? Ainda mais vai falar mal do esposo, depois você tem que dormir com o bendito, né? Depois você vai dormir com o bendito lá do lado e fala, eu odeio, padre. Ele toca em mim e fala, tô com dor de cabeça. Né? Sempre tá com dor de cabeça à noite, na hora de dormir. Por quê? Fica falando mal do bendito. Tá com raiva dele? Reza, pede a Deus as palavras certas e resolve com ele. Você vai falar com ele. Coisa de esposa e esposa, aprenda isso, você não vai ficar levando para os outros. Eu sei que isso é um ditado popular, mas eu sou padre, então eu tenho visto que muita gente, infelizmente, não está vivendo esse ditado popular, essa sabedoria popular aqui. Coisa entre casal se resolve entre o casal. Salvo se for uma coisa que excede ali a capacidade de vocês lidarem, então procura um padre, procura um terapeuta, uma pessoa para ajudar. Se você precisa falar da sua raiva, fala com um padre, com um terapeuta, com uma pessoa. Não vai falar lá na rede social. Eu fico admirado. Tem gente que posta assim, eu já tô com raiva de todo mundo, as pessoas não me respeitam. Pô, pelo amor de Deus, seja maduro, a rede social não é para isso. Aí você vai estar dando motivo para as pessoas te julgarem, você vai estar dando motivo para ser mal interpretado e depois reclama, estão me julgando. Estão julgando porque você é ausente de inteligência, para não dizer outra coisa mais chucra aqui que me vem na cabeça. Que você está concluindo aí o que eu pensei. Mas eu preciso ser educado com você nessa manhã. Então, cuidado, não fique falando do motivo da sua raiva, não fique falando porque isso alimenta a raiva, alimenta a mágoa. Fale diante de Deus, fale com o confessor, fale com a pessoa certa e acabou. Vai para frente, sabe? Outra coisa também que a gente precisa aprender a corrigir as pessoas com sobriedade. Eu falava aqui na terça sobre a pesquisa do livro O Corpo Fala, né, que fala como que a gente deve aplicar o feedback, que as pessoas só ficam com 7% do que a gente fala, 35% elas captam da nossa mensagem com relação ao tom de voz como a gente fala, e 58% elas captam a mensagem com relação à nossa expressão corporal. Então só 7% do que você fala a pessoa vai captar. Muito vai depender do teu tom de voz, da sua expressão corporal. Então você precisa aprender a corrigir com firmeza, sim, mas com argumentos racionais, não no calor da emoção. Quando você corrige com raiva, você deixa a razão e corrige na emoção. E sempre quando a gente corrige apenas na emoção, a gente se excede. A gente machuca as pessoas, a gente traumatiza. Às vezes você, pai, mãe... Deixa eu tomar uma água Canção Nova aqui, que é mais pureza em sua vida. Aí sim. Aí sim, nessa aula. Matou a sede e lavou a alma. Sim, tava falando muito, tem que tomar água Canção Nova, né? Sabe? Mas quando você corrige no calor da emoção, veja bem, você machuca as pessoas. Às vezes um pai quer corrigir o filho, mas corrige no calor da emoção, traumatiza o filho, não gera efeito positivo. Então, seja firme, mas sem ser grosso, sem ser raivoso, sabe? Você pode ser. E veja bem, se grito resolvesse, porco não morria. Não é com o grito que você vai corrigir. Gente, eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade com pessoas que gritam, porque eu sou mais educado. Eu travo na hora, falo assim, olha meu amigo, se você quer me convencer, não é pela altura da sua voz, é pela inteligência do seu argumento, senão nem fale. Você não vai me convencer gritando, sabe? Você pode corrigir com firmeza, mas sem agressividade. Sem agressividade, com argumento. Então por isso precisa rezar antes, pedir a Deus as palavras certas, trabalhar em crateia, não corrigir no calor da emoção. Tudo isso vai gerar fruto muito positivo, sobretudo você que é pai, você que é mãe, você que é padre, irmã, educadora. Isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Claro que é desafiante, mas a gente precisa desenvolver. Uma última coisa, uma penúltima coisa, aliás, que eu quero colocar, é que a gente precisa também realizar o ofício socrático, aquilo que Sócrates dizia na antiga Grécia também, um dos pais da filosofia, pensamento moderno, que a gente precisa realizar o ofício de conhecer a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Quem que te gera raiva? Por quê?
Por que você tem tanta raiva? Qual é a raiz da sua raiva? O que está em desarmonia dentro de você? Talvez você está com raiva do seu chefe e a raiva não é nem do seu chefe. A raiva é porque o teu chefe te lembra o teu pai que era autoritário. Às vezes você está com raiva do seu esposo, mas a raiva não é nem do teu esposo, é do ex-namorado com o qual você não resolveu a situação. Às vezes você está tratando mal a tua esposa, mas o teu problema não é com a tua esposa, é com a tua mãe. Se investiga. Descobre ali a raiz da sua raiva para você atingir a raiz disso, canalizando isso para as coisas certas. E aqui entra demais a importância da oração, concluo dizendo, e do Espírito Santo. Porque, filho, filha, às vezes você não vai conseguir dominar a si mesmo e descobrir a raiva, a razão da sua raiva sozinho, sozinha. Muitas vezes você não vai conseguir, porque você não sabe por que você reage assim. Talvez porque você está tendo motivo, está lidando com uma pessoa muito difícil, muito diferente de você. Ou talvez porque você esteja lidando com uma pessoa muito semelhante a você, também acontece, isso destarta um gatilho de raiva dentro de nós, né? Mas é preciso pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e molda o meu caráter, vem Espírito Santo e transforma o meu temperamento. Olha, ninguém é obrigado a conviver com você, me perdoe a sinceridade, como um cavalo, não, viu? Ou como o feminino do cavalo, né? Que é a égua. Me perdoe. Você que está ouvindo pela rádio, você não vê que o Pato está abrindo um sorrisão, viu? Então a linguagem visual tem disso também. Você está vendo brincando assim, vê eu sorrindo, né? Vai entender. Então você que pela rádio sabe que o Pato está rindo, é uma brincadeira, né? Não se ofenda. Mas se a carapuça servir também, aprenda, né? Pelo amor de Deus. Sou educado, mas também não vou dizer em verdade, viu? Falo a verdade mesmo, com educação, mas falo, não tô nem aí. Você tá uma égua hoje. Não tô, também não é assim, né? Mas enfim, ninguém é obrigado a conviver com você assim não, viu? Reagindo desse jeito, uma esposa mal-humorada que sempre reclama de tudo. Ai, pai, que eu tenho filho. Ai, que tem muita coisa para fazer. Sempre vai ter muita coisa para fazer, mas você vai transformar a vida da tua família no inferno porque você não tem sabedoria para lidar com as suas tarefas. Antes das tarefas estão as pessoas. Curta o seu marido, o seu filho, ao invés de ficar preocupado com a roupa para lavar, somente com a conta. Tudo isso tem que fazer, mas se você colocar isso em primeiro lugar, isso vai destruir o teu casamento. Vai destruir a comunhão na tua família. Em primeiro lugar, as pessoas. Então, que as tarefas, que os compromissos, e pelo bem da família, não se tornem um empecilho para a felicidade da família. Aprenda a colocar leveza nas tarefas. Aprenda a não cobrar, não viver só cobrando. Sempre, em tudo. Ninguém tem a obrigação de conviver com uma esposa chata, uma esposa que não sorri, uma esposa que não brinca. Ninguém tem a obrigação de conviver com um marido chato. Você está com conta, está desempregado, sua vida não vai acabar por causa disso. Atravessa esse deserto com alegria no coração, com encrateia, sabendo brincar. Olha, uma atitude que eu valorizo demais nas pessoas e aprendi a ser assim com meu pai, que meu pai é uma piada, é a atitude do bom humor. Gente, como isso salva. Eu gosto tanto do diácono Nelson Corrêa, por exemplo. Né? Eu gosto do diácono, ele foi meu mestre de noviços quando eu entrei na Canção Nova. Eu tenho um carinho demais. Diácono, se o senhor estiver assistindo, olha, sabe que o senhor tem um fã, um filho e um pai ao mesmo tempo, que agora eu sou padre, né? Me tornei pai, mas gosto demais do diácono. E o diácono, até quando ele ia nos corrigir, às vezes firme, o diácono bravo, de baixo, né? Mas no final ele dava uma piada ali que distensionava, né? Eu falava, nossa, até brincando, ele consegue... Aliás, sendo enérgico, ele corrigindo quando é necessário, né? Como o pai ali que ele era nosso, quando eu entrei com 20 para 21 anos na Canção Nova, ele conseguia ser leve, ele conseguia no final brincar. E eu admiro tanto a atitude do bom humor. O bom humor salva um casamento, salva uma amizade, salva uma vocação. Às vezes você é muito duro, mas veja bem, por isso que você tem que pedir o Espírito Santo, nós já vamos rezar aqui, as minhas irmãs vão me ajudar, porque tem coisas que você não vai conseguir mudar por você mesmo. E aí você tem que pedir, vem Espírito Santo, foge ao meu caráter, molda meu temperamento, me ajuda a atingir a raiz dessa raiva, desse comportamento irritado, dessa ira que me dominou e que eu não consigo canalizar de maneira inteligente. Vem Espírito Santo, me dá recursos para lidar com isso. Às vezes é tão difícil, eu tenho visto como sacerdote, eu escrevi um pouco disso também nesse livro, como enfrentar e controlar e vencer a ansiedade. Eu estou trocando o nome do meu livro. Tá bom, vou ficar com raiva, mas se eu ficar com raiva, eu vou canalizar bem. Eu tenho visto pessoas que têm dificuldade de lidar com a própria ira, porque isso foi um padrão de comportamento internalizado que a pessoa recebeu dos próprios pais. Tem pessoa que cresceu num ambiente hostil, com pessoas mal educadas, que o pai gritava,
que a mãe gritava, xingava, sempre falava o outro, chamava o outro pelo pior, ô, vem aqui, orelhudo, ô, você não faz nada certo. Tem gente que na família era assim, escreveu, não leu, o couro comia mesmo, não é? E a pessoa não consegue ser diferente porque é o padrão de comportamento. Mas veja bem, se a tua família te deformou em alguns aspectos, com todo respeito, as outras pessoas que convivem com você não têm obrigação de lidar com isso e você não merece afastar as pessoas de você, ficar uma pessoa sozinha, infeliz por causa disso. Você pode trabalhar. Deus não julga você. O padre também não está te julgando, filha. Mas o padre, como sacerdote, como pai, está te convidando a pedir, vem Espírito Santo e me transforma, porque o Espírito Santo pode transformar. Talvez você esteja com o teu coração duro como uma rocha hoje. Ou talvez você seja uma pessoa amarga pela raiva, pela tua criação, pelas tuas frustrações e perdas que você não soube internalizar, processar, elaborar dentro de você. Mas olha, veja bem, Michelangelo pegou uma rocha horrível, medonha, e fez ali, moldou aquela rocha e tirou dela uma escultura fantástica, uma escultura belíssima, sabe? Uma das estátuas, uma das esculturas mais bonitas conhecidas no mundo inteiro. Então o artista que é o Espírito Santo pode pegar você, eu, nós, pedra bruta, rocha, e moldar com a mão esse sopro do Espírito que é a mão de Deus na nossa alma, no nosso temperamento, no nosso caráter, tirando o excesso de ira, tirando a impulsividade, a ansiedade, a raiva, o comportamento agressivo. Talvez você é agressivo porque você é a si mesmo, você é muito ansioso. Muitas vezes o que está na raiz da raiva, está aqui mais uma vez a proposta do padre, do livro, é a ansiedade. A pessoa tem que ser assim do meu jeito. A pessoa não sabe lidar com o não sabe lidar quando ela é contrariada, descarrega a raiva dela. Você tem que, para amadurecer, um dos critérios da maturidade humana, aprender a lidar com as contrariedades. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. E aprender a entender isso, a internalizar isso, é uma sabedoria muito singular, que te faz santo. Tudo isso que eu estou propondo é para felicidade, é para você viver melhor os seus relacionamentos, óbvio, mas sintetizo dizendo que é para a tua santidade, para você fazer a vontade de Deus. Ninguém pode ser santo sem autodomínio, sem encrateia, sem a santa indiferença diante da vida. Porque senão a gente vai parando nos obstáculos, nas pessoas maldosas, nos problemas e não chegamos à nossa meta. Enfim, é isso. Quanta dica bacana, né? Por isso que eu assisto depois Sorrindo para a Vida, depois para assimilar tudo. Muito bom, Padre Adriano. Esse autodomínio é um dom do Espírito Santo, né? É um dos dons do Espírito. É um fruto do Espírito, Gálatas 5. Gálatas 5. Frutos do Espírito. E uma das coisas que eu mais grifo ali que eu preciso, o autodomínio, né? Todos nós. E é interessante, eu acho que o padre estava ouvindo a minha conversa com a Val antes da gente chegar aqui, que a gente estava conversando justamente sobre as reações diante de situações que vão acontecendo. Sim. E a gente traz muito daquilo que a gente foi criado, né, Claro. Val? A gente estava falando aquilo que a gente viveu na nossa base da nossa infância, personalidade. É a base da nossa personalidade. E eu estava dizendo que eu sou difícil de entrar numa briga. Eu pago para não entrar numa briga, né? Eu tenho esse temperamento. Mas daí vai entrando o equilíbrio para você também não fugir das situações, né? Os conflitos necessários, claro. Que tem conflito que você precisa enfrentar. Daí a Val estava me dando as dicas dela, né? Mas a gente também tem que, em alguns momentos, se impor. Como a vida é viver com sabedoria, né? E o padre falou muito bem, vem Espírito Santo. É o que nós precisamos para esse dia. Eu anotei muita coisa boa. Essa santa indiferença de Santo Inácio de Loyola. Adorei o exercício de ir lá no cemitério, né? Fiquei imaginando a cena, ele gritando com o Paulo, né? Coitado do Paulo, não vai se mexer mesmo, né? Ali é fácil brigar com uma pessoa que está morta, né? Mas entendi bem essa questão da santa indiferença que os santos viveram. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, viveu tantos anos esperando a conversão dele. E os santos têm isso. Eles faziam esse exercício de saber que estão vivendo a realidade difícil, mas com um olhar superior àquela situação que estão vivendo. Olhos fixos em Deus, por isso suporto as provações, por isso com sabedoria não reajo imediatamente àquilo que está me dando raiva. É um dia de cada vez, né, Ju? Padre falando, eu lembrando de várias situações que eu já fui vivendo e
eu sempre tive um hábito de me observar, né? O padre está falando, se observe, né? Veja, se investigue, né? E eu lembro que eu comecei a perceber que durante o meu dia, padre, eu começava a oscilar no meu temperamento. Sim. E aí eu comecei a perceber, nossa, eu tô bem, tipo, eu saio de casa, eu tô bem, tô feliz, aí chego num lugar, me bate aquela tristeza ou aquela raiva. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, assim, de chegar em casa e de pensar o que é que aconteceu no meu dia, né? Eu estava em casa, estava bem, saí. Ou ao contrário, eu estava super irritada e cheguei no lugar e fiquei bem. E aí eu comecei a perceber, assim, que tinha situações, pessoas, alguma coisa que me remetia a alguma situação que me provocava a tristeza ou a alegria, né? E eu me sentia assim, como me colocando na margem de um rio, esse rio era a Juliana, e eu comecei a fazer essa avaliação todos os dias, né? Então, tipo assim, eu chegava na missa e começava, o padre tá falando muito, eu ficava agoniada, tô cansada, tá demorando muito. Não, tipo, isso não sou eu, assim, normalmente. Então, alguma coisa aconteceu para que eu reagisse desse jeito, né? Então, eu comecei a observar que durante o dia eu oscilava e que eu me deparava com alguma situação que provocava aquele sentimento, aquele pensamento e que me levava a reagir daquela forma. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu sozinha não conseguiria, né? Porque a gente precisa ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo. Claro. E eu comecei nas minhas orações a trabalhar isso, porque às vezes a gente vive numa espiritualidade, né, achando que a gente reza, mas a nossa vida ela precisa trazer essa presença do Senhor e ao mesmo tempo a gente precisa dar passos, né? Eu preciso dar passos, mas como eu vou dar passos? Eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente não consegue por nós mesmos, né? Tem situações que estão além, né? E entra traumas, né? Algumas palavras que disseram a gente quando a gente era criança, ou que a mãe da gente viveu, né, da gestação da gente, voto íntimo, né? O voto íntimo é demais, né? Que a gente diz assim, quando a gente não verbaliza, mas a gente sente, a gente diz, eu sou assim, eu não vou mais fazer isso. Eu prometo para mim mesmo que eu não vou conseguir, eu não vou mais me deixar levar por isso, por aquilo. Mas a gente coloca ponto final em tudo, né? E aí tem situações e situações, né? Então eu peço muito a graça do Espírito Santo e à medida que você ia partilhando, eu ia lembrando de uma canção que eu cantei e canto muito, uma canção antiga, né? Pedindo que o Espírito Santo venha controlar todo o meu ser, venha dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar. E essa vai ser a nossa oração agora. Pedindo, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Você que está ouvindo a gente, você que está conectado conosco agora, nos assistindo, peça essa graça, essa ajuda do céu, a força do alto, o poder do alto que é o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha em nosso auxílio. Cante. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, junto com as minhas irmãs e irmãos, eu te peço, vem Espírito Santo sobre mim, sobre nós, sobre quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, desarmar os gatilhos da raiva dentro de nós. Vem, Espírito Santo, curar nossas feridas mais profundas, desatar dentro de nós os nós
psíquicos, afetivos, emocionais. Vem desfazer os votos íntimos. Venha curar as feridas que estão nas raízes da nossa raiva, as projeções. Vem, Espírito Santo, nos libertar das fantasias de compensação que nos fazem projetar-nos sobre os outros, querendo ser sempre melhores, sempre reconhecidos, querendo ter sempre a nossa vontade atendida em tudo. Liberta-nos do orgulho, Espírito Santo. Liberta-nos da vaidade, que faz com que nós queiramos que as pessoas sempre nos sirvam, sempre nos elogiem, nos reconheçam. E quando isso não acontece, quando elas não fazem a nossa vontade, muitas vezes nós explodimos na raiva, em reações desproporcionais, em palavras agressivas. Vem, Espírito Santo, dai-nos humildade, doma o nosso temperamento, controla o nosso temperamento, Espírito Santo, molda o nosso caráter, muitas vezes irracível. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, sobre quem nos acompanha agora. Dai-nos o entendimento de tudo que nós ouvimos aqui, Espírito Santo. Nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, nos cura profundamente. Vem, Espírito Santo, revela-nos quais são as raízes da nossa raiva. Vem, Espírito Santo, revela-nos quais são as raízes que nos levam à ira, que nos levam a reações desproporcionais. Dai-nos a virtude da encrateia, Espírito Santo, do autodomínio. Nos ensina a nos dominarmos a nós mesmos. Vem, dai-nos sabedoria, Espírito Santo. Dai-nos, Espírito Santo, verdadeiramente a santa indiferença, que nós saibamos sim ouvir, que nós saibamos sim aprender com as correções, com os elogios, com as críticas, mas sem deixar isso roubar a nossa paz. Vem, Espírito Santo, coloca tudo em ordem dentro de nós, nos encha, nos batiza nesse momento, cura as nossas feridas mais profundas. Muitas vezes nós trazemos raiva porque nós reprimimos muitas coisas dentro de nós, reprimimos reações, guardamos também frustrações, nos comparamos aos outros, invejamos, cobiçamos o que os outros têm e nos azedamos e amargamos por não ter aquilo que as pessoas têm. Vem, Espírito Santo, e desata em nós os gatilhos que nos levam à raiva. O que está na raiz da raiva desata. Revela-nos a nós mesmos, Espírito Santo, agora. Mostra-nos a nós mesmos, revela-nos a nós mesmos, que nós compreendamos o mecanismo da raiva em nós e dá-nos a graça de canalizar bem essa raiva, Espírito Santo, levando-a, transformando-a em um motivo de oração, de santificação, de exercício da paciência. A imagem que me vem é de uma pessoa sentada atrás de um balcão e ouvindo muitas palavras grosseiras. Você ouviu palavras duras sobre você. Isso machucou o teu coração, isso feriu a tua alma, isso guardou momentos como se tivessem uma cratera no teu coração, um buraco mesmo, uma dor profunda, palavras duras que você ouviu. E agora o Senhor vem curando tudo isso, trazendo a paz que você precisa, a sabedoria que você precisa para agir, para não ficar paralisado nessa dor que te paralisou. Você percebe que a sua vida paralisou em muitos momentos diante dessas palavras. E ao mesmo tempo, outra pessoa, em vez de parada ouvindo, foi a pessoa que falou. Você, enquanto o padre falava, você sentia assim: eu sou essa pessoa de raiva, que guardo raiva, que sou raiva para muito, que provoco raiva nas pessoas, tenho atitudes duras, sem pensar. Você que planejou o mal contra alguém, você feriu a alma de alguém e você carrega esse peso porque você reconhece hoje que isso fez mal para muita gente e você não se perdoa por isso, mas você já se arrependeu. Você já percebeu que isso fez mal. Hoje é dia de retomada. Depois, se você tiver tempo, e tempo a gente acha, tempo a gente faz o nosso tempo, você pega essa palavra de Provérbios 16. Tem outros versículos aqui de uma sabedoria imensa. Quem é sábio de coração será chamado prudente. Antes disso, no versículo 20, fala assim: o instruído na palavra encontrará a felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz.
Quantas vezes a gente precisa esperar no Senhor, né? Quantas vezes esperar no Senhor? Esses dias estavam acontecendo coisas duras, eu vendo pessoas fazendo maldade contra outra. Qual que é a tua reação? Vontade de reagir, né? Puxa vida, por que essa pessoa existe, né? Por que essa pessoa está fazendo tanta maldade? O que está acontecendo com essa pessoa? Por que essa pessoa permanece em meio a nós? Por que ela não vai embora? Não sei se você já viveu isso. E ao mesmo tempo veio esse sentimento dentro do meu coração, né? Ela receberá a paga dela. Vem vários sentimentos, né? Diante da raiva. Então eu não sei em que momento você está. Se você é quem faz a raiva, provoca a raiva. Se você é aquele atingido pela raiva. Se você é aquele que vê as outras pessoas sendo atingidas por injustiças, por raiva. Deus não quer nada disso pra gente, né? Deus tem um plano de felicidade para todos nós. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Quero ter essa sabedoria, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo de equilíbrio, dando equilíbrio aos nossos relacionamentos. No dia de hoje, nessa sexta-feira, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira especial para nós, de santidade, de vencer os nossos limites, de nos vigiar, de cuidar de nós e de cuidar de quem passa por nós, Val. Amém. Sinto que Deus está tocando em algumas pessoas. Ele está derramando paz ao nosso coração. Pessoas que estavam enfurecidas, enraivecidas. Coração endurecido, não cedia diante de tantos aborrecimentos, frustrações, um desejo de vingança, de revidar. Deus está apaziguando o nosso coração. Deus está desarmando o nosso coração. Que a paz de Cristo reine entre nós, a partir desta palavra proclamada. E que toda raiva seja lançada por terra. Amém. Obrigada. Bendito seja Deus, Bendito seja. porque Ele age no meio de nós. Louvado seja Deus. E eu até confirmo isso que a Val trazia, porque o que o Espírito Santo traz no meu coração é que Ele está desarmando mesmo a raiva no coração de muita gente. E filho, o Senhor hoje faz um pedido, não é nenhuma ordem, porque você é livre, mas o Senhor te pede, obedecer a Deus é garantia de felicidade. Amém. Ele te diz, não pague com a mesma moeda. Não pague com a mesma moeda. Pague. A justiça pertence a Deus. Terá sua paga. Não pague com a mesma moeda. Eu sinto que o Espírito Santo também está curando nesse momento o coração de muitas pessoas que estava profundamente ferido com palavras de raiva que você recebeu. Pessoas humilharam você em público, patrões, seu esposo que tem sido muito irritado. O Espírito Santo está passando essa pomada curativa do amor dele no teu coração agora. Amém. Obrigada. Todos nós precisávamos dessa oração hoje. Todos nós. Sorrindo para a vida é bom, né, minha gente? É bom. Bom demais, Val. É a palavra de Deus, é o poder de Deus que age em nossa vida. Por isso que é tão bom. Porque é bom estar na presença do Senhor, sempre. Não faça essa experiência. Por isso que a gente diz que é sorrindo para a vida nas 24 horas. Porque é essa oportunidade de estarmos na palavra de Deus, de sermos acompanhados por ela. O padre diz, felicidade é obedecer a Deus, né, Pai? É uma consequência direta. É a consequência direta. Olha, eu quero mandar um abraço para o povo que participou. Estou olhando aqui no celular, olha, várias participações no Instagram do Sorrindo para a Vida. Tem gente que participa no Instagram, @TV Canção Nova, no Face da TV Canção Nova também. Então, um abraço para todos vocês que deixaram ali seu recadinho, seu pedido de oração, mas também nos nossos e-mails, nas redes oficiais aqui do programa. Então, vou trazer alguns, viu? Eu começo com o Michel, padre, porque ele disse assim que o nome da represa é Riacho Grande, a represa que o senhor estava falando. Ah, legal, o pessoal Obrigado, participa, Michel. né? Muito legal. E ele disse assim, olha, essa palavra era para mim mesmo, viu? Deus seja louvado. A Elaine Martins, ela diz assim, bom dia, irmãos, a paz. Meu Deus, a música da Juliana, que ela cantou, na primeira Linda. nota cantada, meu coração encheu-se de alegria. Que bom que o padre pediu para cantar novamente o refrão. Vem, Senhor, habitar aqui. Habita, Senhor, neste lugar. Maravilha, hein, Ju? Você deu o alvo, ó. Também está aqui conosco a Ana Paula, ela é de Minas Gerais. Ela diz assim, louvo a Deus pela vida de todos vocês.
Que programa abençoado! Padre Adriano, sempre com muita sabedoria, foi um grande aprendizado. Estamos aprendendo a moldar os sentimentos. Que Deus abençoe cada um de vocês que são instrumentos de construção do reino de Deus. A Regina Maria, ela é de Ipueiras, no Ceará. Ela diz, sou sócia fiel de todos os meses e sou grata a Deus por esta obra abençoada. Quero louvar a Deus pela presença do Padre Adriano Zandoná nesse dia. Minha família tem sido restaurada e hoje, mais uma vez, Deus me construiu. E aí ela disse assim, que já fez a contribuição dela. Obrigada, viu, Regina? Também a Zaira, sabe onde ela está? Na cidade do México. E ela diz assim, que programa lindo, buenos dias. Ela diz assim, obrigada por nos proporcionar esta palavra que é de Deus todas as manhãs e nos dar a oportunidade de alinhar a nossa vida com a vida de Jesus. Só isso que precisamos. Ela falou, Deus abençoe vocês e rumo ao 100%. Rumo ao 100%. Tem uma pessoa que não vou identificá-la, ela diz assim, olha, sou uma filha do interior de Minas Gerais que sofria há 2 meses por algo que não estava sob o meu controle. Isso gerava muita raiva dentro de mim. Mas hoje, Deus me libertou. Porque como o padre disse, a ofensa só acontece quando a gente aceita o que é dito. Quando você acolhe aquilo que te perturba. E agora eu renunciei a tudo aquilo que me perturbava. Senti uma grande libertação. E ela disse assim, meu próximo passo é me tornar sócia junto com meu filho de 10 anos. Deus seja louvado. Obrigada, viu? Né? Mas sabe quem é sócia também? É a Eunice, ela é de Praia Grande. Ela diz, bom dia pessoal do Sorrindo pra Vida. Pelas graças recebidas... Olha só, eu nem tinha percebido a semelhança do testemunho. Essa pessoa que é de Minas Gerais, ela fala para nós assim, que foi pela graça que ela recebeu da libertação de hoje, o próximo passo é se tornar sócia, porque esta obra não pode parar, inclusive o filho. E eu encerro com a Eunice, que ela diz assim, pelas graças recebidas e pelo amor a esta obra de Deus, que transformou a minha vida, acabei de doar R$20. Era aquilo que eu podia, mas eu realmente entendo que esta obra não pode parar. Gosto muito do Padre Adriano. Beijos a todos vocês. Ai, que bênção, né, gente? Ai, que bênção. Vou parar por aqui, mas tem muitos. Confiram aí nas redes sociais, viu? Mexe com o coração da gente, né, Val? Verdade. Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ficar com ele, né? Olha, nós recebemos aqui o resultado do projeto da M Almas. Ontem o programa foi curtinho, foi assim, por causa da quinta-feira de adoração, né? E hoje a gente está aqui nos últimos minutos do programa. Eu queria colocar a família Canção Nova a par do que nós estamos vivendo, porque nós amamos a Canção Nova, nós nos preocupamos com ela. E nós atingimos até o dia de hoje é dia 24 de agosto, nós atingimos os 56%. Faltando então aí, 44% em quantos dias? 6 dias úteis, 6 dias úteis. Daí o desafio para todos nós. Todos nós precisamos fazer algo, Padre Adriano. Claro, Paulo. Olha, quero aproveitar, né? Não fique com raiva. Canalize tua raiva. Porque foi o tema de hoje, você que ligou agora, né? O Padre tá brincando. Mas olha, gente, vamos nos unir. Você que pode, você que conhece pessoas, talvez você não possa, mas você conhece pessoas que podem ajudar. Essa obra não pode parar. Quanto bem. Eu estava dando uma checadinha enquanto a Val falava, eu abri aqui rapidinho, estava vendo as redes sociais. Quantos testemunhos lindos na rede social do Sorrindo para a Vida? Lindos, lindos, lindos. Pessoas testemunhando a palavra, a oração, a música da Ju, as pessoas gostaram muito. Então, essa obra não pode parar. Ajude a Canção Nova. Acesse aí, clube.cançãonova.com. Você que não é sócio, se torne um sócio dessa obra. Contribua com aquilo que você pode. Nos nossos aplicativos, também TV Canção Nova, liturgia diária, você pode lá na função, o ícone, colabore e fazer a sua doação. Se você conhece pessoas que podem ajudar, talvez uma pessoa que tenha condições, convença, convide, converse, porque você ajuda essa obra a continuar a sua missão, divulgue, de evangelizar. A gente precisa de você, porque nós somos uma família. É a família Canção Nova. E quando nós somos família, nós somos livres, assim, para expressar a verdade, para pedir ajuda desse povo querido, dessa família querida, que faz acontecer conosco a evangelização. Quero agradecer, Padre, todos que ajudaram. Essa semana, a gente não pode esquecer da Canção Nova. Hoje é sexta-feira, mas não acabou a semana, gente. Então, a gente precisa trabalhar no dia de hoje. Estou aqui com o calendário que muitos sócios receberam, não a maioria, mas muitos sócios têm o calendário em mãos.
Hoje você pode nos ajudar fazendo uma doação, algo a mais aí, para que a Canção Nova suba um pouco mais? Porque essa semana, essa última semana foi bem Houve um difícil. decréscimo. Bem difícil. Foi. Nós estávamos muito bem na primeira, segunda semana. A terceira é sempre mais difícil, né, Val? A gente Verdade. sabe, mas deu uma queda. Então nós precisamos... Considerável. Então a gente precisa... E as contas continuam, né? Tudo isso porque a Canção Nova assumiu compromissos para que a TV continuasse no ar, continue no ar, as luzes, né? E tudo mais, o satélite. A digitalização da televisão. Essa semana foi é um marco obrigatória, para o né? Sorrindo para a Vida, as nossas câmeras digitais, né? Você está vendo o Sorrindo para a Vida com maior qualidade. Tudo isso é investimento dividido para pagar com data marcada, e se não pagar no dia, tem juro, só não é amigo porque é igreja, não. Tem dia para pagar, é igual nossas contas de casa, né? Sim. Tem dia para pagar, se não pagar no dia, tem juros. Então a gente precisa, no dia de hoje, de uma reação, Val. É verdade. Só confirmando tudo isso que a Paula, o padre, falou. Essa semana foi muito difícil, então no finalzinho do programa quero realmente conversar com você que é sócio e pedir a sua ajuda concreta. Pode ser que você, por algum motivo, tenha se esquecido, aconteceu alguma coisa, você ainda não fez a sua contribuição, mas não deixa de fazer hoje. É fim de semana, se você não pode hoje, amanhã as casas lotéricas estão abertas, você pode fazer a sua contribuição. Não tem atividade bancária sábado e domingo, mas você pode nos ajudar online, fazendo a transferência. O padre citou os aplicativos, mas faça alguma coisa em prol da Canção Nova. Ontem nós tivemos 126 novos sócios. A família não para de crescer. Não para de crescer. Gente, essa semana a gente está quase batendo aí, se não os 1000, mas pelo menos de 700 a 800 novos sócios só nessa semana. Então, só cresce. Mas nós precisamos da sua ajuda. Então vamos lá, família Canção Nova? Bora. A gente conta com você. Amanhã, então, eu tô esperando os evangelizadores porta a porta para nossa festa dos 15 festa. anos, no Auditório São Paulo, tá bom? E dou a dica para você levar, além do livro do Padre Adriano, o kit, né? Que nós separamos por 4 produtos por R$ 59,90. Anote aí, ligue para nós, 12-3186-2600, tá bom? Já inclua no teu pacote o CD da Juliana de Paula. Você gostou da música dela? Leva a Juliana para sua casa, né? O Sol de Vitória tá levando ela para cá, lá para Vitória, né? O Sapo também com o seu CD. Tô aqui com o livro Esperança, Cadê Você? O que fazer para não entrar em desespero? Canção Nova não para de evangelizar. Essa é a nossa missão e a gente conta com você. Pá, dá sua bênção aí para nós. 2 recados rapidinho. Você estava falando do CD, quero também indicar para você o CD, você, sobretudo mulher, A Cura da Alma Feminina, que ficou muito bonito, com orações, com músicas especiais para você, mulher, orações de cura interior e músicas muito bonitas. Participaram comigo a Adriana Arides, o Juninho Casemiro, uma boa dica para você. E você de Campos dos Goytacazes, dia 23 de setembro, quero encontrar você aí no Abraça Campos, um evento bonito que a Missão Canção Nova em Campos dos Goytacazes está promovendo nesse dia 23 de setembro. Nesse não, daqui uns dias, né? Então, vou dar a bênção. Aproveito também para abençoar a Priscila Pitt, filha do Dunga, que hoje faz aniversário. Querida jovem, parabéns, Pitt. Linda. Deus abençoe. Parabéns, Pitt. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você nessa luta pelo autodomínio para se tornar o que Deus sonhou para ti. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Valeu, Val. Valeu, Ju. Obrigado pela presença, Padre Adriano. Segunda. Segunda nós estamos aqui, firme e forte. Valeu, equipe. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.